Olá, bom dia. Hoje, hoje é uma sexta, 17 de novembro de 2023. São 5h59 da manhã. Bom dia, bom dia e muito bom dia. E sobre o que nós vamos falar? As chances, as possibilidades, a verdade, a realidade. Cada um pode ter senso de responsabilidade. A questão é que, tendo eu, sim, convivido com uma espécie de duplicidade, sim, é a carteira de identidade, tem duas faces. E como encarar tal realidade? Eu poderia mesmo dizer simplesmente Deus é o poder. Mas Deus é o poder a depender daquilo que nós estamos a querer. Como eu tive, sim, que a minha carteira de identidade trazer, tendo como base aquilo que Deus esteve a me dizer, é preciso de fato a gente estabelecer, sim, os vínculos com o que você esteve a fazer, a viver. Assim a gente vai poder uma identidade de, puxa vida, você saber que você pode se ver dentro daquilo que Deus esteve a lhe conceder, com a sua identidade a resplandecer aquilo que realmente é você. E eu poderia dizer para Deus que isso eu não poderia fazer? Estando eu na fila, o quê? Sim, eu queria me inscrever. Disseram que ia ter, era uma espécie de vida que a gente poderia viver. Aí eu fui me inscrever. Aí eu disse, Santo, o que é preciso fazer? Cópia do documento que você tem que trazer, esse documento, frente e verso. Falei, Santo Deus, eu ter que de fato correr para esse documento eu ter. Quem poderia me dar um documento desse em frente e verso? Quem tem o poder de assim fazer. Assim como o divino, eu tive que me entender. O tempo todo ele esteve a me dizer que era preciso essa identidade. Eu trazer. Não poderia viver sem documento, como eu estava a fazer. Sim, num mundo muito difícil de se entender. Mas ele me disse, você precisa de fato estabelecer os vínculos com tudo aquilo que você esteve a viver. É certo que tem coisas que vão doer, mas você precisa a sua identidade trazer. Santo, tendo que me escrever naquilo ali que disseram, não, tá. Aí eu fui, de fato, deixar de ser o quê? A mulher de dura serviço. Cheguei, assim, olhei e pronto, a minha identidade eu enxerguei. Sim, ele certamente esteve a trazer toda a documentação que eu estava a querer para eu poder aqui viver
Sim, diante de tudo que esteve a me acontecer, cada um querendo me dizer o tipo de vida que eu tinha que ter, o tipo de vida que eu estive a viver, e tudo aquilo ali eu não estive a reconhecer, eu tive que reconhecer que o divino sempre teve razão e que eu não podia ficar sem ser a minha identidade na mão. Aí pronto, gerou. Ok? Sim, gerou a indústria da razão, desencajado de montão. Aí sabe como é que é? Eu fui. O quê? Também tem isso, né? Disseram assim, que o homem de Nazaré era carpinteiro. Aí eu disse, meu Deus, se eu entrar na carpintaria para com esse homem eu poder me entender e ele me esclarecer que tipo de caixão cada um deve ter, para eu poder saber quem é de fato o poder. Se não comer qualquer semente, não querer de fato viver, o quê? Assim, a desmerecer as coisas que cada um deveriam ou poderiam, ou desejariam ter, entrei na carpintaria. Olhei, reparei. O quê? Sim, reparo, botei. Aí vejo o homem lá. O quê? Com o dedo a escrever. Pá, 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 pá. Eu comecei a ler. Escrevendo. Santo, que coisa horrorosa. E o homem escrevendo. Pá, 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 pá. E ali, o quê? Sim, ele foi escrevendo, eu fui lendo o mundo. O quê? Sim, um mundo novo ali nascendo, tal e tal e tal. Tudo aquilo ali acontecendo, o homem escrevendo. Aí eu pude. O quê? Sim, eu pude enxergar a cena do evangelho que diz que o homem estava lá, pegou o dedo, começou de fato, a no chão, aquelas letras ali, desenhar. E que eles estiveram a jogar uma mulher lá, e que iriam apedrejar, e aquela coisa toda. Fiquei a pensar. Não, eu fiquei a pensar, santo Deus, se esse homem é aquele que esteve lá, com toda aquela sabedoria ali, e eu consegui aqui estar, sim, para com ele finalmente poder conversar, trazer toda essa documentação. Será que eu vou poder opinar sobre aquilo que ele estará a realizar? Sim, porque se ele disse, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Era uma oportunidade para se dialogar. Eu então pedi licença, saí devagar. Sim, eu fui pegar as pedras. As pedras? Era tanta pedra, tanta pedra que eu tinha. O quê? Sim, para separar. E comecei a colocar. Aprendi com o homem para não apontar, mas escrever no lugar de quem saiu aquela pedra. Ou seja, aquela pedra pertence a fulano, esteve de fato a me ofertar em tal dia, naquele lugar, e toda a história ali na pedra. Pá, pá, pá. A questão é que uma estrada, sim, uma estrada de vida, com tanta pedra eu estive de fato a preparar. Curioso mesmo é que aquele mesmo homem sempre esteve a me falar: pegue as pedras mais belas e deixe assim em cada cantinho da estrada que você está a preparar. Faça bancos no lugar. Se cada um estiver a precisar, tem onde descansar. Vai encontrar um cantinho de água lá. Coloque um pãozinho bem quentinho se precisar. Não faça com os outros o que contigo estiver a realizar. Nunca deseje
Nunca deseje revidar. Ah, não se esqueça. Quando você, de fato, estiver a usar as pedras mais preciosas, aquelas que mais estiveram a lhe machucar, separe. Separe toda a poeirinha. Separe. E quando você ali, toda a pedra usar, e aquela areia toda ali, você constrói um altar. Deposite o seu sangue lá. Não tenha medo de ser cordeiro manso no lugar. Não se esqueça que as duas faces da identidade irão se manifestar, reconhecendo a vida que você esteve a levar. E a sua memória viva vai ficar. Depois de tudo isso realizar, compreendendo a necessidade de na carpintaria voltar, encontrei um menino no lugar. Santo Deus. É verdade que eu não quis em nenhum banco ali sentar. Resolvi um despenhadeiro ali. Caminhar, trazendo o menino para ele enxergar todas as dificuldades que estivemos a passar. Mas, como não era fácil ali estar, pedi para Deus para me enviar graça e mais graça e mais graça no lugar. Compreendi que era bom o menino eu alfabetizar. Assim Deus enviou o abecedário todinho para eu juntar e separar, juntar e separar, juntar e separar, juntar e separar. Terminado aquele processo, disse para o menino: pronto, pode livremente caminhar. Ah, não se esqueça. Leve esse vidrinho. Quando precisar de fato vomitar, vomite aqui dentro. Vomite aqui dentro, que é para ninguém você poder de fato maltratar. Todas as vezes que precisar, vomite aqui dentro. Desde que eu vou depois examinar. E vou me responsabilizar. É uma criança no lugar. A questão é que você precisa, sim, com a outra face, também lidar. E tendo eu responsabilidade com tudo aquilo que eu estive a realizar, mais uma vez, na estrada, eu estive a voltar, compreendendo que era preciso o menino no despenhadeiro estar, para ele mesmo alcançar a beleza que é a gente mesmo poder usar a sabedoria para os grãos a gente poder separar e poder da própria vida cuidar. E ter retrovisor. Sim, o vidro que eu estava a dar seria o retrovisor todas as vezes que ele fosse vomitar. Olhe antes, para não apedrejar ninguém nesse lugar. Se do mesmo veneno esteve a provar. Portanto, não é
do seu direito. Se diferenciar dentro do precipício que estivemos a entrar. Fiquei pensando se eu poderia esse mesmo caminho com outros estar, mas Deus me disse, não é justo assim realizar. Edifique uma casa para brincar, com todas as pedras que o menino esteve a usar. Coloque o que há de melhor, usando como base o que o menino esteve a lhe dar. E não tenha medo de brincar. Brinque, brinque e brinque, até de fato se cansar. E feito criancinha na casinha de brinquedo, deixe o seu corpo tombar. E quando assim você realizar, você vai poder uma semente de vida ofertar. Mas é com o adubo da própria vida que você esteve a levar que essa semente de vida você precisa regar. Assim, eu fui realizar e vi o quão maravilhoso é você poder vínculos criar entre as partes do lugar, sim, as faces da identidade. Mesmo que você não faça parte do lugar, os vínculos entre as partes você esteve a criar. Assim você vai poder tudo deixar, sem nenhuma face prejudicar. Tendo assim realizado, resolvi cavar um buraco. Sim, era preciso de fato eu me lembrar do tanque de Siloé. Não poderia simplesmente usar tudo aquilo e seco ficar. Não. Abri um buraco e fiquei pensando, sim, em me jogar. Mas era preciso eu saber alcançar, sim, sementes de vida para poder a água ali brotar. Me lembrei de uma pessoa de cunho muito particular. Então, trouxe todo o pensamento que ela sempre esteve a me dar para naquele buraco ali estar. Então, vi a água ali brotar, um pé de palmeiras ali se assentar no jardim da infância. Eu pude me enxergar toda a beleza que o jardim de infância esteve a me dar. Na adolescência eu estive a entrar e água a brotar. Pronto. Eu disse, aqui é um bom lugar. Nunca vai faltar água para poder, de fato, rosto lavar. E poder, de fato, enxergar as maravilhas que Deus esteve a nos dar. E ainda que seja muito difícil com as maravilhas lidar, a gente sempre pode, no tanque de Siloé estar para abundantemente a vida
e a vida de Deus a gente privilegiar. Pronto. Corri. O problema é que quando eu estava correndo, vi Frei Salvador. Que visita espetacular! Menina, Frei Salvador, que prazer mais uma vez lhe encontrar. A que devo a honra de visita tão espetacular. É que alguém veio me falar que você na porta da igreja esteve a ficar. Eu queria saber se eu posso lhe ajudar. Me diga, menina, o que você está a esperar desse que aqui está. Olhei para Frei Salvador com aquele gesto tão espetacular e disse para ele: ah, Frei Salvador, prepare o altar e vamos uma missa celebrar. Não vamos ninguém convidar. Mas, se for do seu gosto, de cunho particular, o sino o senhor pode tocar. A depender do que o senhor desejar celebrar, vamos ver se os convidados vão chegar. Puxa vida, Frei Salvador entrou devagar. Abriu todo lugar. O sol entrava a iluminar. De repente, eu vi seu filhinho me acenar. Era como se ele me dissesse: nós também vamos participar. Fiquei pensando na alegria de ali estar. Quanto tempo eu não sentia tudo aquilo que eles estavam a realizar. Dona Ana, ali a chegar, trazendo o melhor do lugar. E todos aqueles que por ali um dia estiveram a passar preparando a igreja para o povo da Palmeiras, está celebrando coisas que nós podemos separar como gosto e desgosto no lugar. Chegando antes mesmo do sino tocar. E de repente, calma, a igreja esteve a ficar. Um silêncio tão grande tomou conta do lugar que um vento leve esteve a passar. Entrou devagar, ajeitando cada toalha de cada lugar. As flores pareciam ali se embelezar do que o vento estava a realizar. E de repente cada telha começou de fato a se soltar. Pareciam passarinhos saindo, juntando e separando. Pareciam mesmo que eram casais se formando, outros se separando. Tudo ali parecia que o vento estava de fato arrumando. A questão é quem iria de fato chegar. Sim? Ah, quem iria chegar? Olhei, sentei na porta da igreja. Frei Salvador correu para o altar. Dona Ana veio me avisar. Está na hora.
não é bom você aí ficar. Não é bem aí o seu lugar, não. É bom você esquinar. Santo Deus. Dona Ana tinha razão. Não era bom ficar ali, não. Saí com ela devagar, a conversar. E me lembrei, sim, da esquina mais famosa do lugar. Sim, aquela que a gente podia ficar para a praça enxergar. E ali ela esteve a me falar, fique aí. Vamos respeitar quem vai passar. Ainda que seja tão difícil aí estar. Mas sabe que aí é o seu lugar. Nós vamos. Nós vamos lhe honrar. Não se preocupe. Será do jeito que você estará a desejar. É o que temos para lhe dar. Fiquei ali. Dona Ana correu para de fato o cortejo esperar. E pôde levemente me acenar. Era como se ela me dissesse, pense na riqueza que é você poder de fato tudo isso ofertar, ainda que não faça parte do cortejo que vai passar. Dona Ana tinha razão. Eu não fazia parte, não. Mas como a gente não pode desconsiderar a mansão dos mortos de cada lugar, eu pude aquilo tudo preparar com a ajuda de todos aqueles que um dia fizeram parte do meu caminhar. Não digo que foi triste ver o cortejo passar. Não. Triste seria não ter vivido tamanha alegria. Mas ali existia pessoas que se doariam e tudo aquilo acontecia com o que cada um tinha. É verdade que muitas vezes cada um se desentendia com a labuta do dia a dia. Cada um fazia parte dos festejos do que a igreja nos trazia. Aquele era um dia em que a casa ficaria vazia. As flores murchariam. A questão é você saber o que é o poder. O poder. Eu poderia dizer a Deus, o poder esteve a pertencer. Mas Deus não nos deu o direito de escolher. Sim, com a razão que nós temos para viver e assim poder a nossa razão oferecer. Se Deus me deu
o direito da minha razão. Eu dei. Eu pude esse cortejo oferecer. E posso até dizer por quê. Sim, Deus dá antecipação. Aquele que chegou, sim, e para Noé falou, sim, para ele preparar o lugar para a família estar. Que o dilúvio iria desabar. Quantos perderam a oportunidade da própria vida entregar para Deus. Noé ali a preparar uma arca tão espetacular. Poderia qualquer um carregar, mas preferimos desdenhar do que Noé estava a realizar. Abraão, com Deus a falar, compreendendo que ali não era um bom lugar, resolveu se mudar. E quem pôde mesmo desejar, com Abraão está. Cada um pôde optar onde cada um desejou ficar. No fim, restou Abraão com seu pensar e onde ele queria esse pensamento plantar, deixando o nome dele no lugar, sem consciência de ninguém violentar, livre para cada um a própria vida levar. Eu, compreendendo que eu teria que escolher, tal qual Noé, tal qual Abraão, onde era o meu lugar e onde o meu pensamento eu poderia plantar. Compreendi o que o carpinteiro tinha para me dar. Uma casinha que eu poderia depositar todos que comigo um dia estiveram a caminhar naquele pequeno lugar. Compreendi a beleza do que ele esteve a me dar. Era a casinha que a professora Daguinha um dia esteve a levar para a gente ver o quão era lindo a gente poder o nosso pensamento florescer.
Eu pude, no cemitério da Palmeiras, entrar e descobri que ali era um excelente lugar para o meu pensamento eu plantar. Canaã foi a terra que Abraão escolheu. Eu poderia escolher o cemitério. Quem iria querer ficar lá? Quem gosta de ir no cemitério estar? Eu iria gostar. Eu iria ter vínculo familiar. Eu iria poder brincar com as crianças que o povo da Palmeiras esteve a enterrar. Eu iria poder conversar com os idosos. Eu iria poder Dona Ana visitar, com Dona Marinha conversar. Eu iria poder até a memória do Frei Salvador levantar. Ali era o meu lugar. A minha semente de vida. Eu iria de fato ali depositar. Já que eu não tinha uma casa de cunho particular, para poder do lugar eu desfrutar, faria do cemitério a minha casa. Portanto, eu poderia em Salvador morar com o corpo que Deus esteve a me dar antes mesmo dos infames, esse mesmo corpo querer me tomar. Mas Deus me disse, tem algo melhor. Sim, lembre-se, Maria de Cássia. A caixa do presente não é o presente. Deixe a caixa nesse lugar. O presente, Maria de Cássia, é a vida que eu estou ali solicitar. É a sua identidade com as duas faces. Portanto, Maria de Cássia, você pode entrar na casa da verdade. O cemitério era a casa da verdade. A gente não tinha como esconder a nossa triste realidade. Todos ali viviam em condições de igualdade. Puxa vida, aquela era a minha realidade. Viver em condições de igualdade com todos aqueles que faziam parte da minha cidade. Que coisa maravilhosa Deus esteve a me dar. Assim eu pude, de fato, toda a minha documentação usar para na fila. E onde é que estava? Simples, eu disse para Deus assim, Senhor, 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 eu de fato preciso, no posto de combustível, sim, dizem que a gente pode ser frentista. Aí, eu lá conversando com o carpinteiro, que a identidade me ajudou lá a buscar, e disse para ele, vou ser frentista do posto de gasolina. E como de fato ele esteve a me falar, é a melhor notícia
notícia que você poderia me dar. Pode ter certeza que é um emprego excelente. Mas, devo lhe falar, ser frentista de posto de gasolina não é uma coisa simples de realizar. Não, eu disse para ele assim, não deve se preocupar não. Sabe a casa que você esteve a confeccionar do espelho? Eu encontrei de fato o lugar. No cemitério da Palmeiras eu estou a morar. Eu encontrei a vida de Cássia lá. Com os mortos do lugar. Os mortos tinham coisas boas para me dar. Eu pude até uma ideia boa de Cássia. Sim, traçar. Professora Nilde pôde uma ideia de mim me dar. Professora Lúcia, professora Sônia. Sim, porque aí não é sangue familiar, não. São pessoas. Eu pude perguntar para o professor Queiroz o que acha de Cássia. Não pode falar. Eu quero apenas escutar alguma coisa boa de mim nesse lugar. Eu pude, pelo menos, escutar dos mortos alguma coisa boa sobre essa que aqui está. Os mortos tinham alguma coisa para me dar. Portanto, eu tenho uma casa nesse lugar. Aquela que Deus esteve a me dar. Antes mesmo de frentista, de posto de gasolina, eu virar. Eu morri. E foi ali que eu escolhi a minha vida depositar. Para ter o direito do meu nome assinar. Portanto, eu não vou por um só momento esse pensamento mudar. Sou Cássia Franco e sou daquele lugar. Assim é e assim sempre será. Assim é e assim sempre será. Cássia Maria Oliveira Franco, nascida na cidade de Palmeiras, Bahia, e com muita alegria. Bom dia.